Olá, você confere agora notícias que são destaque no Senado Federal. A CPI da pandemia aprovou o relatório final, mas o trabalho não terminou. Parlamentares começaram a distribuir o documento às autoridades que têm o poder de aprofundar as investigações e, se for o caso, processar os citados. Foram 6 meses investigando as ações e omissões de agentes públicos no enfrentamento à pandemia de coronavírus no país. Durante esse tempo, a comissão ouviu ministros, empresários, servidores públicos, médicos, vítimas, famílias. Investigou o uso de medicamentos sem comprovação científica para combater o vírus, a disseminação de notícias falsas sobre a pandemia, as ações do governo para comprar vacinas e a atuação de empresas que tentaram intermediar a venda dos imunizantes ao Ministério da Saúde. As conclusões impressas em mais de 1.200 páginas apontaram erros, omissões e condutas criminosas que teriam sido cometidas por ministros, ex-ministros, empresários, parlamentares, lobistas, servidores públicos e médicos, dentre outros. No total, mais de 20 infrações. Para a CPI, 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, devem ser responsabilizados. O presidente teria cometido 9 crimes, entre eles epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. O relatório incluiu ainda um pedido de ação no Supremo para afastar o presidente das redes sociais. O texto, que inclui medidas legislativas, como um projeto para proteger os órfãos da Covid, foi aprovado por 7 votos a 4. Ela trouxe luzes sobre os fatos acontecidos em toda a pandemia e conseguiu provar uma tese central que diz que a estratégia escolhida pelo governo Bolsonaro para superar a pandemia e o coronavírus foi a adoção da busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal. Apesar do fim das atividades, a CPI não para. O trabalho agora é pedir o aprofundamento das investigações aos órgãos competentes, já que a comissão não tem poder para punir. O relatório foi entregue primeiro ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Cabe à PGR investigar os pedidos de indiciamento de pessoas com foro privilegiado. É o caso do presidente Bolsonaro, dos ministros Marcelo Queiroga, Braga Neto, Onyx Lorenzoni e Wagner Rosário, do senador Flávio Bolsonaro e dos deputados Eduardo Bolsonaro, Osmar Terra, Ricardo Barros, Bia Kicis, Carla Zambelli e Carlos Jordi, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. E as pessoas que são responsáveis ou possivelmente contribuíram para que isso acontecesse possam ser julgadas pela justiça dos homens primeiramente. Nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais e municipais. De maneira que a chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. O texto já foi entregue também ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Tribunal de Contas da União e ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.
e será encaminhado a outras autoridades e até ao Tribunal Penal Internacional. Já determinamos a tradução do texto para encaminhamento ao Tribunal Penal Internacional. Na semana de 11, 12, nós estaremos em São Paulo, inclusive procuraremos estar sob a articulação da senadora Simone, do senador Alessandro, com o escritório do ex-ministro Miguel Reale, com a doutora Steiner, com a doutora Silva Steiner, que foi a última brasileira membro do Tribunal Penal Internacional, para reiterar o pedido de apoio dela para a audiência com o procurador do Tribunal Penal Internacional. Uma frente parlamentar irá acompanhar os desdobramentos das investigações. Será o Observatório da Pandemia. A criação desse observatório, citado na reportagem, que tem o nome de Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, foi aprovada pelo plenário do Senado na quinta-feira. O objetivo é dar continuidade ao trabalho feito pela CPI com a fiscalização de questões jurídicas, legislativas e sociais decorrentes da Covid-19. Os autores do projeto de resolução são o presidente e o vice da CPI. A defesa da mulher foi o foco dos projetos de lei aprovados pelo plenário do Senado nessa semana de encerramento da campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. O Fundo Nacional de Segurança Pública deve aplicar 5% dos recursos em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. No debate do projeto, a relatora lembrou que a iniciativa não deve criar uma despesa nova e que os recursos do fundo vêm da receita da Loteria Federal. Porque nós não estamos criando despesa, nós estamos definindo prioridades. E esses 5% nós sabemos que eles serão fundamentais para o combate, para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente está dizendo o seguinte, olha, eu quero combater a violência contra a mulher, eu quero dar prioridade para a mulher, portanto, eu também vou dar prioridade orçamentária. As ações que são consideradas de enfrentamento à violência contra a mulher são a criação de casas-abrigos, delegacias especializadas, núcleos de defensoria pública e de perícia legal e especializados no atendimento à mulher vítima de violência, centros de educação e reabilitação dos agressores e programas e campanhas de enfrentamento. Pela Lei Maria da Penha, toda medida protetiva de urgência deve ser registrada em um banco de dados do CNJ, que pode ser acessado pela Defensoria Pública e órgãos de segurança pública. Outro projeto aprovado estabelece que essas medidas sejam publicadas imediatamente, logo depois de serem concedidas. A lei atual não estabelecia um prazo. Realmente conferir a policiais das duas corporações, assim como aos demais órgãos de segurança pública, o mais pronto acesso às medidas protetivas concedidas por juízes pode, por um lado, significar um incremento da confiança das mulheres nas instituições do Estado, que passará a agir de modo mais eficiente e pode verdadeiramente, por outro, concorrer para a interdição ou atenuação da escalada da violência que as mulheres vítimas de algum ato de abuso, agressão, constrangimento ou ameaça costumam enfrentar. Uma lei que agiliza as ações de proteção, medidas protetivas das mulheres. Já trabalhei em pronto-socorro e sei dessa importância, desse acolhimento, dessa rapidez, até para elas terem coragem de denunciar. Os senadores também aprovaram um projeto que pretende impedir o constrangimento da vítima nas audiências de instrução de um processo na justiça, especialmente na apuração de crimes sexuais. Na justificativa, a autora do projeto lembra o caso da jovem Mariana Ferrer, que durante uma audiência foi humilhada pelo advogado. Eu quero lembrar do caso Mariana Ferrer, que aconteceu em dezembro de 2018, que houve o início do processo em 2019, daquele fatídico episódio que viralizou nas redes sociais em setembro de 2020, quando o juiz promotor, defensor, não tiveram a capacidade de defender uma menina de 23 anos que estava sendo humilhada ali. E aqui eu faço um apelo à magistratura, que não se silencie diante de um caso desse. Lembrar que esse projeto altera o Código Penal, apenas criando um aumento de pena a um crime que já existe. Já existe o crime de coação no curso do processo. O que esse projeto faz? Cria o parágrafo único colocando que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. No caso dos tribunais de júri e nos juizados especiais, em que se apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima.
Também foi votado um projeto que obriga as empresas a fazerem campanhas para informar sobre os cânceres de mama e próstata e orientar os funcionários sobre a realização de exames preventivos. Somente a prevenção, o diagnóstico e tratamento precoce são capazes de salvar essas vidas. É nesse sentido que o projeto da nobre senadora Rose de Freitas vem para selar o compromisso da conscientização e prevenção, principalmente no ambiente laboral. O poder da informação pode ajudar a travar conosco uma grande luta para combater o câncer de mama, para prevenir o câncer de mama e de próstata. Veja bem, custa o que uma empresa disponibilizar um boletim de informação sobre o que é um câncer de mama, como pode ser feita a sua prevenção e o que é um câncer de próstata? Aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, o projeto que altera regras do imposto de renda foi analisado em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. A promessa de campanha era isentar os contribuintes pessoas físicas de renda mensal de até R$ 5.000. Mas aí veio a pandemia, a economia quase parou e os cálculos tiveram que ser refeitos. Depois de muitas conjecturas, em junho passado, o Planalto enviou para o Congresso, enfim, uma proposta concreta. Mudar o imposto de renda sem perder a arrecadação exige um cálculo que passa por isenções, redução de benefícios, contribuição social sobre o lucro líquido. Enfim, mexe com interesses de grupos que certamente não querem ser prejudicados. Afinal, quem quer pagar mais imposto? Na face mais agradável da proposta aprovada na Câmara dos Deputados, mais de 5 milhões de brasileiros podem ficar isentos do pagamento do tributo. A faixa de isenção até este ano contemplava quem ganhava até R$ 1.903. Se o projeto não mudar no Senado, sobe para R$ 2.500. Para compensar as perdas na arrecadação, uma novidade: o governo, entre outras mudanças, passa a tributar lucros e dividendos em 15%. Mas a instituição fiscal independente alerta que, se não houver mudanças no projeto, o rombo pode ser de até 30 bilhões ou mesmo 50 bilhões de reais, caso os benefícios fiscais vigentes na pandemia sejam mantidos. O Instituto Fiscal Independente divulgou uma nota afirmando que esse projeto pode trazer um prejuízo para a arrecadação do governo federal na ordem que vai de 30 a 50 bilhões, dependendo do planejamento tributário das empresas. Você tem algum comentário a respeito dessa perda de receita que o projeto provocaria? De fato, esse projeto, do ponto de vista do desenho geral da composição da carga tributária, é um projeto desequilibrado. Ele não só reduz a tributação da renda, como ele aumenta a tributação do consumo, sobretudo de remédios. Na audiência pública, tributaristas de renome debateram pontos polêmicos do projeto. Todas as estimativas que são apresentadas mostram que haveria uma queda de arrecadação. Dados produzidos pela Secretaria da Receita Federal, a que tive acesso, mostram que haveria, no ano 2022, uma perda de arrecadação de 47 bilhões de reais, dos quais 23 bilhões para a União, 11,2 bilhões para os estados e 12,8 bilhões para os municípios. Nessa discussão das reformas, da renda, como também do consumo, é preciso, antes de mais nada, separar o joio do trigo, ou seja, separar o debate político e técnico necessário para o aprimoramento das propostas em tramitação, separar esse debate do mero lobby de interesse, né, do posicionamento contrário de grupos de interesse que sistematicamente se opõem às mudanças no modelo tributário porque não querem perder. O relator, senador Ângelo Coronel, vai analisar com cautela e profundidade as contribuições sobre o tema. Não quero tomar nenhuma decisão isolada depois de ouvir todos os segmentos da economia brasileira, tributaristas. Vou fazer um pré-relatório, apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos, para que depois que recebermos sugestões dos colegas, levarmos a plenário para votação. Não trabalho com pressa nem sob pressão. O novo ensino médio começa a ser implementado no ano que vem. A reforma muda a carga horária
e o conteúdo oferecido aos estudantes em disciplinas optativas e obrigatórias. As mudanças valerão para as escolas públicas e particulares em todo o país. O modelo tradicional de ensino, onde em uma aula de história, por exemplo, se fala apenas de história, deve dar lugar à interdisciplinariedade. O objetivo é que as matérias conversem entre si. O novo ensino médio vai permitir que os estudantes possam escolher áreas de conhecimento de acordo com a sua aptidão e interesse. O que eu acho muito legal a gente testar as áreas, porque muitas vezes a gente não tem noção do que aquela área traz. Então a gente quer uma coisa e aí quando a gente vê realmente o que é, a gente desiste e a gente, os alunos, a gente sempre muda do que a gente quer, a gente nunca tem nada super definido. Então acho que testando vai ser muito mais fácil de decidir. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito segura das matérias que eu gosto mais, sempre fui uma pessoa muito de exatas. Então eu acho que eu poder escolher as matérias que eu quero fazer vai me ajudar a me aprofundar mais nas matérias que eu mais gosto. Eu fiquei bem animada, na verdade, até porque eu tenho um sonho de fazer faculdade fora e eu achei o novo modelo bem parecido com o que eles fazem lá fora. O novo ensino médio foi criado por medida provisória no governo Temer em 2016 e aprovado pelo Congresso em 2017. Ele foi pensado para entrar em vigor em 6 anos. O que traz, em essência, essa reforma do ensino médio? Basicamente, uma extensão da carga horária. Nós vamos precisar ter, no mínimo, 6 ou 7 horas diárias no ensino médio, de preferência, curso de tempo integral, para que os jovens possam se capacitar para a vida profissional ou para um curso superior. O novo ensino médio poderá ser dividido em módulos, semestres ou anos. Os estudantes passarão a ter uma carga horária mínima de 5 horas por dia. Hoje ela é de 4 horas. Já a carga horária anual vai passar de 800 horas para 1.000, divididas em 200 dias letivos. No total, deverão ser 3.000 horas nos 3 anos do ensino médio. 1.800 serão destinadas às disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. E nas outras 1.200, os estudantes poderão escolher entre os 5 itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional. Nenhuma disciplina vai sair do currículo, mas apenas matemática e língua portuguesa serão obrigatórias nos 3 anos do novo ensino médio. Dentro dos itinerários formativos estão disciplinas, oficinas e projetos que serão oferecidos aos estudantes. Eles são elaborados pelas secretarias de educação de cada estado e escolhidos pelas escolas com a ajuda dos alunos. Cada município deve oferecer pelo menos 2 itinerários de estudo. A implementação do novo ensino médio está prevista para o ano que vem, em todas as escolas públicas e particulares. Mas nem todos os estados estão prontos para a mudança. 4 deles ainda precisam enviar o conteúdo curricular para avaliação do Conselho Estadual de Educação. E 5 estados ainda aguardam a aprovação pelo Conselho da proposta curricular. Apesar de estar prestes a ser implementado, o novo ensino médio não é consenso entre os profissionais de educação. Os colégios também não serão obrigados a ofertar todos os itinerários. E qual será a consequência disso? Vai servir para dificultar cada vez mais o ingresso da população de baixa renda, periférica, pobre, principalmente negra, na universidade, aumentando a desigualdade já existente. Aos filhos da classe trabalhadora portuguesa e matemática, aos filhos da burguesia, que poderão pagar por uma matriz curricular diversificada, rica, terão todas as outras disciplinas que ajudarão a ingressar numa boa universidade pública. Uma proposta que não traz estrutura ou não constrói novas escolas. Mantém uma estrutura, um processo de escola de tempo integral das escolas já existentes. Com mais de 3.000 municípios, só tem uma escola que oferece ensino médio. Para onde vão os estudantes que não cabem nessa escola de tempo integral? Nós estamos atuando no Congresso Nacional para prorrogar esse momento de entrada da lei e temos tempo para barrar essas medidas que são desastrosas para o ensino médio brasileiro. Nós já estamos atrasados.
O mundo todo já está com 60%, tem países com 70% de jovens no ensino profissional. E aqui está muito fraco. Então não adianta adiar, nós temos que começar logo. Então adiar seria um retrocesso, é o contrário. Temos que incentivar mais, colocar mais recursos e priorizar isso. A homofobia e a transfobia ainda são recorrentes nos esportes. Mas um projeto que está no Senado pune torcedores que insistem nessas práticas preconceituosas e aumenta a pena desses crimes para até 3 anos de reclusão. O Brasil é um dos países com maior índice de mortes de pessoas LGBTQIA+, no mundo. Todo dia, uma pessoa é morta por causa da sua orientação sexual, segundo pesquisa feita pela ONG Grupo Gay da Bahia. Essa discriminação também segue como um grave problema no esporte. Na tentativa de romper com essa realidade, um projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato aumenta a punição para quem praticar atos de violência motivados por identidade de gênero e orientação sexual. Apesar dos avanços da comunidade LGBTQI+, as arquibancadas em estádios e arenas têm sido um ambiente muito hostil. Casos de transfobia e homofobia têm sido muito recorrentes. Por conta disso, uma lei que proíba essas atitudes se faz muito necessária para que a real inclusão do LGBTQI+, no esporte possa ser garantida. O Estatuto do Torcedor já impede hoje racismo e xenofobia, o preconceito contra estrangeiros, em cartazes, bandeiras, símbolos e cânticos. A proposta em análise no Senado inclui nessa proibição as manifestações homofóbicas e transfóbicas. Mesmo que a gente não tenha efetivamente uma punição para quem comete a LGBTfobia, a gente passa a ter uma contabilização e um entendimento, né? Quais são as torcidas que são mais LGBTfóbicas, quais são os estádios onde esses ataques acontecem com mais frequência. Isso tudo faz com que a gente consiga ter algumas políticas mais efetivas de como pensar esse processo de combate. Fabiano Contarato argumenta que são frequentes os lastimáveis episódios de homofobia nos esportes e que este cenário é agravado pela falta de recriminação destas condutas por parte dos próprios atletas e clubes que, ao contrário, muitas vezes incentivam esse tipo de comportamento. O futebol é um dos espaços mais LGBTfóbicos que a gente tem no país, né, enquanto instituição. E, ao mesmo tempo, é um espaço que movimenta muito dinheiro. Por isso é fundamental que quem financia os times e quem financia as transmissões e todos os processos também tenham suas políticas de diversidade, de combate à LGBTfobia muito arraigada e passem a levar essa cultura de diversidade e de desenvolvimento para dentro dos clubes. Felizmente, nos últimos anos, surgiram algumas manifestações de repúdio à discriminação e ao preconceito, assim como de apoio à diversidade por clubes de futebol e também por algumas torcidas organizadas. Foi o caso do Vasco, que lançou uma edição especial de seu uniforme para o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, trocando a tradicional faixa preta por uma faixa arco-íris e a utilizou na vitória contra o Brusque. No jogo, o artilheiro Germancano marcou um gol e foi até a bandeirinha de escanteio, que também estava nas cores do arco-íris, e a levantou em comemoração. Outro exemplo é o Bravos Esporte Clube, que é o primeiro time gay do Centro-Oeste. Por participar desse projeto e ver o quanto é importante a gente conseguir dar acesso ao esporte para todas as pessoas, que eu acredito que ainda se torna necessária uma lei que proíba manifestações homofóbicas e transfóbicas em eventos esportivos, exatamente porque essas manifestações ainda acontecem, fazendo com que nós, da comunidade LGBTQIA+, não nos sintamos à vontade de participar desses eventos com medo de sofrer algum tipo de preconceito. O Bravos trabalha faz 4 anos e tem sido uma porta aberta para muitas pessoas que antes tinham medo
de entrar no esporte por conta da homofobia, por conta da transfobia. É de extrema importância que existam leis para que eu possa amparar esse meu direito de praticar o esporte como qualquer outra pessoa. E a sociedade precisa dar uma resposta que esse tipo de manifestação não pode mais ser aceito e que nós podemos tanto torcer quanto praticar qualquer esporte. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A gente encerra essa edição com imagens da Mostra de Artesanato do Nordeste, em exposição no Senado e promovida pela Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.